Boas pessoal, bem-vindos a mais uma videoanálise do próximo nível. Eu sou a Catarina Pérez, tenho aqui o Daniel Silvestre e vamos falar sobre Batman Arkham Knight. Então Daniel, começa-me por dizer o que achaste do jogo. Eu achei que foi a altura ideal para a Rocksteady voltar. Eles optaram só por fazer o jogo na nova geração. É uma boa ideia, especialmente porque alguns jogos da anterior geração tentavam arrastar um bocadinho aquilo que podia ser feito na nova geração, com as plataformas a correrem como deve ser, com gráficos melhores e por aí fora. Então a Rocksteady esteve bastante bem neste episódio, embora tenha falhado em algumas coisas. Ok, já vamos falar sobre as falhas. Primeiro, situa-nos mais e diz-nos que tal está a história. A história está bastante engraçada. Eles resolveram incluir aqui uma personagem inédita, o Arkham Knight. E tendo em conta que o Joker agora está fora de serviço, não vou dizer porquê, mas o Joker está fora de serviço, então eles resolveram incluir também o Scarecrow. Mas isto parece uma espécie de Natal do Batman, ou seja, tens muitos inimigos, eles estão quase todos em Gotham, uns a roubar, outros a fazer maldades, outros a querer enriquecer, por aí fora, cada um a fazer aquilo que sabe fazer bem, que é maldades. E o Batman está cá após ter, só que também conta com a ajuda de vários aliados, como é o caso da Catwoman, como é o caso do Robin, como é o caso do Nightwing e por aí afora. Do Batmobile. E do Batmobile, que é quase como uma personagem em si, porque o Batmobile consegue não só viajar de um lado para o outro e levar o Batman quando ele está cansado de andar a navegar pela cidade, como também consegue lutar com ele, transformá-lo num tanque e andar a lançar rockets, tudo e mais alguma coisa que se atravessa pelo caminho, sem matar ninguém, claro. Claro. Há Batman com uma grande, que boa carta de condução. Então, e que tal está o visual? Tens liberdade de andar pela cidade toda e achas que está ao nível de poder explorar todos os cantinhos da cidade? Sim, porque eles aproveitaram muito bem como é que as coisas estão feitas, ou seja, o visual está bem explorado, as personagens têm uma boa definição, o ambiente de Gotham é aquele ambiente negro, por cima está sempre a chover, está tudo muito bem conseguido. De vez em quando tens alguns bugs graças a isso, ou seja, uma cidade grande normalmente representa bugs e glitches e por aí afora, mas em si é algo bem conseguido, ou seja, eles conseguiram aproveitar bem o poder. Claro, o PC tem um poder em si bom, embora toda a gente saiba que a versão PC não seja a recomendada, por tendo em conta todos aqueles problemas, mas as consolas, por exemplo, tanto a PS4, aliás, como o Xbox One safam-se bastante bem e têm uns modelos de personagem bastante convincentes e retratam bem aquilo que é tanto as personagens do universo de Batman como as personagens que habitam Gotham em si e a própria cidade. Agora, mais em relação à ação, por favor, explica-nos como está a jogabilidade de Batman. É uma mistura entre aquilo que foi visto nos jogos anteriores, que eram um bocadinho mais fechados, ou seja, se começarmos, por exemplo, o Arkham Asylum era um jogo bastante fechado, ou seja, era naquela ilha e tudo mais. Depois eles abriram com o Arkham City e a Rocksteady volta aqui com uma espécie de melhorar e aprimorar tudo o que eles tinham feito e inclui o Batmobile. O Batmobile que, por vezes, é muito bom, mas também por vezes parece demasiado forçado. Ou seja, torna-se repetitivo às vezes andar pela cidade e ter de enfrentar vários tanques de seguida de uma forma artificial. As secções de plataformas são chatas com tudo, são mesmo chatas e não encaixam bem com o tema do veículo. Mas de resto é giro andar a passear por Gotham a alta velocidade com o Batmobile e mandar choques elétricos aos inimigos que se atravessam à frente para não os matar e por aí fora. Tudo isso encaixa bem. E ainda para mais, o sistema de combate está de volta, é aquele sistema de combate aos saltinhos de um lado para o outro, que foi introduzido também no primeiro jogo e que aqui está melhorado. Assim como outras coisas, como por exemplo as ferramentas, tens montes de ferramentas, o Detective Mode está de volta e as ferramentas à Batman parece que ele é um bocadinho overpowered, ou seja, um bocadinho forte mais. Mas o Batman sempre foi forte mais. Sempre teve... E em relação às ferramentas também. Normalmente é graças a isso. Exatamente, porque ele está sempre milhas à frente para já do bandido normal, então está mesmo noutro planeta. E depois em relação aos outros inimigos, ele é sempre mais forte porque não só ele é muito inteligente, como ele tem um dos melhores superpoderes sempre que é. Ele é muito rico. Exatamente. Então ele está à vontade para utilizar as ferramentas e tudo aquilo que ele quiser. Isso faz com que a jogabilidade seja bastante boa, embora, claro, tenha alguns problemas e talvez más decisões, vamos assim dizer, consoante coisas como o Batmobile e determinadas ferramentas que às vezes até parecem quase desnecessárias. Então quer dizer que encontraste alguns problemas no jogo? Alguns, sim. Como eu já disse, o jogo está cheio de bugs, de glitches e por aí fora. Come-se bastante bem. Uma pessoa Exato, uma pessoa consegue jogar e não seres muito... não te sentes muito incomodado ou incomodado com aquilo que estás a ver no ecrã.
No entanto, eu joguei a versão PS4 e tenho a dizer que se há coisa que me irritou foi o tempo de instalação, porque ainda para mais era uma versão digital que já estava instalada na consola. E depois, quando o jogo começa a correr, volta a pedir uma instalação e essa instalação demorou mais de 10 horas. Exato. E não só isso, como impedia que eu avançasse na história. Ou seja, chegava a um determinado ponto e ele voltava-me para o menu de instalação, o que para mim é um crime nesta altura em que estamos com as consolas já tão avançadas e uma consola metes o jogo, mesmo que esperes um bocadinho para instalar, 1 hora, no máximo dos máximos. É para correr tudo na perfeição. É para correr depressa, ok? Não estamos com um PC e a gente já sabe como é que ficou o Batman no PC, ainda para mais. Por isso, sim, há coisas aqui que podiam ter sido mesmo melhoradas, assim como outros problemas, claro. Mas pronto, o bom acaba por quase eclipsar o mau. Quase. Então, eu queria saber uma coisinha. Que tal está a voz do Batman? A voz do Batman está como sempre. A voz está muito boa e as vozes dos atores em geral, assim como a banda sonora, também estão bastante bons. Ok, retrata bem a série então. Retrata bem a série. Eu recomendo o Batman Arkham Knight, especialmente aos fãs e a quem goste de videojogos de ação. Não é um jogo perfeito, está muito longe disso, claro, mas passa-se um bom momento com ele e se uma pessoa fechar os olhos a determinados problemas, é provavelmente o melhor jogo da série e um dos melhores jogos também deste ano. Embora, claro, como eu disse, há que fechar os olhos a muita coisa. Ok. Obrigada então, Daniel. Ficamos por aqui. Se quiserem saber mais sobre trading card game, anime, videojogos e filmes, séries e tudo, visitem-nos no proximonível.pt. Adeus, até lá!